Então tinha uma turma, houve ainda há, os mais tradicionais, as igrejas históricas, não, a Bíblia afirma que Jesus levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz, e que todo escrito de dívida contrário a nós, as suas ordenanças, Cristo expôs na cruz do Calvário, levando os principados e potestades a vitupério. Tá, concordo, é verdade. Isso é uma realidade. Jesus tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, Jesus fez realmente isso. Mas vamos entender, a pergunta que fica é, por que então a minha vida, eu não vivo na prática do pecado? Eu não vivo uma vida dissoluta. Eu tento viver como todo ser humano comum, todo cristão comum, uma vida piedosa. Eu tento viver uma vida diante de Deus. E por que então a minha vida parece que está embaraçada, a minha vida parece que está amarrada, parece que minha vida está estranha? Quantos estão vivendo isso aí? Fala para mim, gente. Quantos diz assim, olha, eu não entendo, eu tenho Jesus no coração, gente. Isso aí. Você fala assim, não é possível, então eu vou para o inferno. Então eu vou para o inferno, pastor, me perdoe. Porque olha só, rapaz, eu estou fazendo de tudo, minha vida não vai para frente. Sei lá. Então vamos entender. É importante que eu e você compreendamos que quais são as formas, como a gente identifica espíritos malignos em nossa família, nossa casa. Primeiro, até na igreja, mas não vou partir para a igreja. Deixa porque a gente já tem quarta, quinta e sexta para falar de muitas coisas espirituais. Pode deixar que eu não vou ficar falando só de demônio, não. Mas só que olha só, para eu falar de remédio, tem que identificar a doença. Não é isso? Nenhum médico te dá um remédio sem primeiro falar da doença. Tem crente que não gosta de falar de demônio. Não, fala de Deus, dá a solução logo. Meu irmão, não tem como te dar remédio sem saber qual é a doença. Diagnosticar primeiro, depois medicar. Primeiro se diagnostica, depois se medica. Então é assim que funciona. Sabe? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que parar para pensar, eu não estou em pecado, não vivo na prática de pecado, já pequei, sou uma pessoa, me acho comum, não me acho uma pessoa nem espiritual demais, mas também não sou pecador imundo. Mas por que minha vida está assim? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente faz num diagnóstico, num mapeamento na vida das pessoas, é o seguinte: espíritos familiares. O que são espíritos familiares? Gente, espíritos familiares são demônios. Espíritos familiares são demônios que estão há gerações na nossa família. Você talvez fale assim, mas eu não tenho culpa. Eu não fiz, não cometi erro nenhum. Eu não estou em pecado. Quer dizer que o meu pai, a Bíblia diz que os pais comem uvas verdes e os filhos que embotam os dentes? Não, vamos lá. Já expliquei para vocês, vou voltar a explicar aqui, que no mundo espiritual não tem o RG seu, do seu pai e da sua mãe. Não tem CPF separado. No mundo espiritual, tudo é interligado. A árvore genealógica, o povo oriental, eles têm uma percepção muito interessante sobre isso. Você é a continuidade dos primórdios lá, dos seus antepassados, dos seus predecessores. Você não é você é você aqui para o Brasil, você é você para a Receita Federal, você é você para a sua geração. Mas por quanto da linha da vida, por quanto da árvore genealógica, você é a continuidade do teu tetra, do teu penta, do teu ex-avô, avó. Você aponta, tá? Aqui, ó, da pirâmide, você, seus irmãos, a sua geração da sua família é a ponta da pirâmide. Então, o espírito familiar, ele querendo ou não, ele trabalha em cima de uma percepção onde você não está compreendendo, mas você é a continuidade da sua família. Por isso que é um espírito familiar, a gente não chama ele de um espírito qualquer. O que ocorre conosco, muitas vezes, é que a gente esquece que somos continuidade. Nós somos continuidade de um todo. Nós não somos só nós. Nós não somos só eu. Mas o meu filho não tem nada a ver comigo. Não, negativo. Seu filho tem tudo a ver contigo. Ele tem o seu DNA. O DNA seu, da sua esposa. Você tem o DNA seu e da sua mãe, do seu pai e da sua mãe. Então vamos lá. O espírito familiar
é um demônio, uma consciência espiritual, que, de certa forma, está orbitando, entendam isso, está orbitando a sua família. Então, ele está orbitando a sua família. E não quer dizer que ele está contra você ou em você, mas entenda, como é que funciona as consciências espirituais malignas? Elas são inteligentes, gente. Espíritos malignos são inteligentes. A palavra inteligente não significa que é um Einstein, que é um Kepler, que é um Tesla, que é um Bill Gates. Não significa inteligente, significa que ele consegue raciocinar, construir, e alguns demônios são inteligentíssimos, QI elevadíssimos. E dependendo de como é sua família como um todo, eles precisam estar sim ali com a sua família, porque demônios, eles se alimentam da energia de alma. Então, morreu o seu tetravô, vai vir o trisavô, bisavô, pai, até você. Porque as pessoas vão se esgotando da terra. E os demônios, eles precisam fazer a manutenção do seu gado. Vocês estão entendendo isso, gente? Sim, fica rondando, Márcio. Ele não está em você. Preste atenção, você se entregou a Jesus. Ok. Pode mexer com você de certa forma? Não, diretamente não. Você vai ser possuído por ele? Não. Você vai ser incorporado por ele? Não. Você... que mais? Você, de alguma forma... Agora, receber Jesus como Salvador não impede você de ser atacado, tentado e atribulado. Jesus era o Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco. E no deserto, o que aconteceu? Foi tentado. Que mais? Judas o traiu, ele diz assim, aquele põe a mão ao pão comigo, sabe, vai ferir meu calcanhar, conforme Gênesis 3,15. Judas estava sendo influenciado por Satanás. Assim como Pedro foi influenciado por Satanás na sua fraqueza, no seu ego. Ou seja, o ministério de Jesus, Satanás estava rondando. Pedro, roguei ao Pai por ti. Por que Jesus rogou ao Pai por Pedro? Porque Pedro estava pronto a trair Jesus. Porque Pedro negou Jesus. Então, entenda que o próprio ministério de Jesus teve pessoas que estavam sofrendo influências de Satanás. Então, quando você... Eu estou falando de pessoas que moram na mesma casa. O assunto é extenso, o assunto é amplo, vamos devagar, tá bom? Não quero que vocês confundam nada, nem vou inventar heresia, nem teologia de demônio aqui, não. Estou explicando para vocês coisas que não se explicam, infelizmente, em várias igrejas. Então, esses espíritos malignos, o que eles fazem? Gente, para manter vocês no mesmo padrão psíquico, vamos lá, vamos entender o que é. Vamos sair da linguagem crentez. Vamos sair do dialeto crentez, vamos para o dialeto inteligível. O dialeto crentez vai dizer, o inimigo é sujo, irmão, o inimigo está furioso. O inimigo, não dá mole pro inimigo, ele tá buscando quem busca tragar, como leão, como raposa. Aquilo ali é uma mistura de urubu. O cara até inventa um animal, um arquétipo que não está na Bíblia, né? Satanás está aí, prontinho para agarrar. Aí você pensa que o diabo, o Satanás, o caído, o príncipe das trevas, é aquela história da irmã que vai dar um testemunho, uma consagração, né? Irmãos, essa semana eu passei uma prova, queridos. Eu estava lá em casa fritando um ovo. De repente, do nada, explodiu tudo. Pô, veio na minha cara. Eu falei, Satanás, você quer me impedir de ir para a casa de Deus, mas está repreendido. E eu vi que o diabo, muito furioso com a minha vida, desânimo total. A probabilidade de fritar um ovo e você não botar uma tampa na gordura e dar aquela explodida aí na tua cara é grandíssima. E o diabo não tem nada a ver com isso. Então vamos lá. Como é que eu reconheço isso na minha família? Não é por causa de um ovo que fritou, não é só por um evento, um pneu que estourou, uma coisa que deu errado. A gente analisa, a gente faz o diagnóstico, em cima de coisas que são recorrentes na nossa vida. Por exemplo, famílias onde todos os casamentos acabam em divórcio. Você começa a notar, minha tia, caramba, minhas tias, meus tios, minha avó e meu avô,
minha mãe e meu pai. Você começa a notar que há um padrão de funcionamento. Eu quero que vocês entendam isso. Não é só um pneu furado, um ovo estrelado, ou seja lá, a caixa d'água que estourou. Não estou falando de um fenômeno de batalha espiritual. Estamos falando de coisas que são recorrências. Vocês estão entendendo, gente? São recorrências. Coisas que você vê que na sua família, na sua casa, na sua vida, não funcionam como deveriam funcionar. Não andam da forma como você espera e que todos entendem que deve andar. Aí você vê que na família está sempre um problema, é uma marca registrada daquela família. 2, você vê também que naquela família as pessoas trabalham, são esforçadas, são inteligentes, mas não conseguem fluidez positiva, no caso, na área financeira. Aí vai para a campanha, e envelope especial, e dá dízimo, e dá oferta, porque a gente entende, ensinaram para a gente na linguagem crentez que você, do momento que for dizimista, que for ofertante, faz parte, presta atenção, não estou desfazendo do conceito, não só teológico, mas espiritual disso, mas estou explicando que não é só ser dizimista. Eu conheço gente que é dizimista fiel e não tem vida financeira resolvida. Vai botar culpa em Deus agora? Há pessoas que são, gente, são pessoas de bem, que dão seus dízimos, suas ofertas, são pessoas que estão ali diante do Senhor, não tem problemas, não há problemas, mas infelizmente você quer a pessoa quando ganha 10 reais a mais, sempre vem atrás de um prejuízo para aqueles 10 reais a mais ser usado. Ganhou R$1.000 numa situação, aqueles R$1.000 vão ter que ser gasto que alguém ficou doente, quebrou um eixo, não sei do que, do carro, vai ter que trocar os pneus, ou seja, aquele dinheiro a mais que entra, ele sempre vai para um outro lugar. Ou não, queridos? Sim, viúvas, viuvez, homens que morrem cedo. Ah, mas isso é genético, pastor, tem que tomar cuidado para você não ficar falando aí pro povo que isso é demônio. Isso às vezes não é demônio. Isso aí, na verdade, só um problema, né? Tem que ver se não é genético. Querido, vou dizer uma coisa para você ou para você, minha irmã. As questões genéticas, e hoje com a ampliação da ciência, engraçado, em 2000 eu fui falar em mutação de DNA, quase me mataram. Eu me lembro da Mércia e me lembro da Priscila, as duas trabalhavam na área de saúde, estudavam, né? Então, pessoal de medicina. Quando eu falei isso, nossa Deus, eu vi a reprovação na cara das minhas alunas. Só que eu já estudava genoma há muito tempo. E apesar de não ser de saúde, hoje a gente sabe que as alterações de DNA são... E aí o que acontece? Quando eu disse para elas que quando você tem uma herança espiritual na sua família, ou maldição hereditária para quem não tem Jesus, a coisa mais fácil que tem, a coisa mais normal que tem é trazer alterações de saúde. É uma das áreas. É uma das áreas, a alteração de saúde. Alteração no humor. Várias são assim. Então, vamos lá, para a gente não ficar num tema só. Eu quero que você compreenda que é necessário primeiro identificar o que está acontecendo com a sua casa, com a sua família. Qual é o diagnóstico que você tem? O que opera na sua casa? O que opera na sua família? Qual é o dilema, qual é a dificuldade, qual é o derrapar, onde a sua família derrapa, onde você derrapa. Então a primeira coisa que nós vamos ver são espíritos familiares. Espíritos familiares causam em nós algumas situações, provocam em nós algumas situações que nos levam a viver uma vida que você fica assim, uau, meu Deus do céu, que dificuldade para fazer as coisas, que dificuldade para poder caminhar. Então desconfie. Comece a diagnosticar, comece a entender a sua família, comece a compreender como está funcionando, qual é o funcionamento da sua casa, o funcionamento da sua família. Como é que a sua família opera, como é que os seus operam, como é que... E aí você precisa compreender isso. Amém? Segundo ponto, encantamentos e bruxarias. Muitos de nós não sabem, preste atenção. Volto, eu sou cristão, contra minha vila, contra Israel não vale encantamento, contra Israel, para. Gente, não começa com essas frases de para-choque de caminhão, não. Por favor, cuidado, busca os hinos e louvores, eles são pedagógicos, e às vezes o autor,
o compositor, ele tem que ter responsabilidade. Às vezes ele pega umas teologias malucas. Você já viu quantas vezes Israel foi encantado, quantas vezes Israel caiu? Você já viu quantas vezes Deus teve que punir Israel na história do Antigo Testamento? Você já viu por quantas vezes Israel ficou debaixo da tutela, escravidão de povos estrangeiros? Por quê? Porque Israel era tentado e caía. Deus não vai impedir Satanás de te tentar. Então vamos entender uma coisa: o que Deus vai te fazer é te dar força. Não virá sobre ti tamanha tentação, provação, a qual você não possa suportar. E em vindo, Deus dará escape. Então é importante que você compreenda que às vezes estamos debaixo de encantamentos. Não quer dizer que você está em pecado, significa que você está em profundo ataque. Significa que você está em constante ataque. Você pode estar sendo atacado por bruxarias, por feitiçarias de alma. Você pode estar sendo alvo de trabalhos espirituais, sim, contra a sua vida, contra a sua família. Ok? Gente, deixa o like, ajuda o canal. E o que acontece? Se você estiver debaixo de um... Como é que funciona? Vou dar um exemplo. Você está numa empresa, dependendo do cargo que você ocupa. Sempre tem gente maluca. O mundo está cheio de maluco, gente. O mundo inteiro jaz no maligno e o mundo inteiro tem gente maluca. E tem gente que o diabo vai lá e coloca no coração dela, um demônio, coloca uma consciência espiritual, coloca no coração dela que ela tem que te destruir. Porque ela não cresceu na empresa por tua causa, porque as oportunidades não vêm porque a culpa é sua, você impede dela crescer, que ela tem inveja porque você tem um casamento bom, arrumado, organizado, sua família. Então você tem sempre alguém do lado, alguém perto de você que ri para você, abraça você, mas no fundo, essa pessoa ela não sabe, é dramalhão mexicano, aquela novela mexicana, Juan Antônio, Sebastián, sabe, mulher com aroma de café, essas coisas assim que o SBT gosta de mostrar pra gente. Mas é isso, sempre tem aquela malévola, sempre tem aquele cara que sabe, empresta o corpo a Satanás. E às vezes é na família, às vezes é um cunhado, é um primo, é um amigo, uma pessoa bem próxima, amigo, não, muito amigo, é alguém na sua família que infelizmente está ali em cima de você. Para isso, Paulo disse para nós que nós deveríamos o quê? Usar a armadura de Deus. Nós precisamos utilizar a armadura de Deus. Se nós não tivermos a armadura de Deus, fica difícil. Nós precisamos estar focados, precisamos estar buscando a Deus nesse momento. A gente não sabe, mas há momentos na nossa vida em que estamos debaixo de ataque. E aí você se sente, vamos lá, vê se você se localiza. Você se sente oprimido, chateado, abatido, cansado, não dorme direito, vive pensando, meu Deus, eu tô orando, não sei porquê, eu tô uma aflição, uma angústia, não sei o que é. Entenda, de uma forma ou de outra, você está sendo atacado, você só não identificou por quem. Você só não identificou como. Você ainda não teve a sensibilidade, não foi esperto o suficiente, não teve discernimento suficiente para entender quem está te atacando, por que está te atacando. É claro, cuidado para não ser o cara que tem a síndrome de perseguição, acha que o diabo, o Satanás, está fazendo a reunião no reino espiritual para te pegar. Tem gente mais importante que você, calma, entra na fila que tem muitas pessoas mais importantes que você, planejamento muito mais amplo. Cuidado com isso, não achar que quem você acha que não é quem é. Quem você julga que não está fazendo mal para você, possivelmente é quem está fazendo mal para você. Quem você às vezes acha que não está promovendo ou provocando males a você, talvez seja a pessoa que está provocando mal sobre a sua vida. Então vamos colocar em ordem que as coisas podem vir a acontecer com espíritos familiares, por encantamentos, invejas. Mas inveja pega... Dependendo da força da alma da pessoa e dependendo da sua fraqueza, dependendo se a pessoa tem gente que é feiticeira e não sabe. Ela mexe com runas, toma banho de cheiro, banho de rosa, consulta tarô. Essas pessoas que vivem em cima disso, dessas práticas, elas vão se tornando autodidatas no mundo da feitiçaria. Preste atenção. E lê revista aqui, lê um livrinho ali, e anda com você.
conversa com você. Muitas vezes nós somos muito santinhos, no mau sentido da palavra, já somos muito santinhos. Aí Paulo diz assim, olha, você tem que ter a simplicidade da pomba e a sagacidade da serpente, a astúcia da serpente. Nós precisamos entender, nós temos que ter mente simples, não maldosos, mas temos que ter, não no sentido de malícia maligna, mas precisamos entender que o coração do homem só Deus conhece, é terra que ninguém anda. E às vezes nós não entendemos o quanto estamos sendo atingidos por essas pessoas ou por essas questões, e mulher mais ainda, a mulher é muito mais do que o homem. A mulher anda com outra mulher, a mulher conversa com outra mulher, a mulher cola com outra mulher. E vou dizer uma coisa pra você, mundo feminino é um mundo cão. Desculpe, minhas irmãs. O mundo feminino é um mundo cão. Eu tenho medo do mundo feminino, você não tem noção. A mulher, veja aí, gente, Dalila. Veja aí Betseba. Betseba foi vítima. Cuidado que eu tenho outra versão. A história não foi que Davi chegou lá na sacada e viu Betseba tomando banho de mangueira lá, Anitta, não. A história não é essa. Davi não foi num dia, deu uma olhadinha, Jesus, tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Jesus, tira essa tentação. Não foi assim, não. Tem um contexto judaico, tem um contexto de usos e costumes. Davi não ia ver uma mulher pelada assim tomando banho de graça, não. Calma. Então vamos lá. Não estou demonizando as mulheres, só estou dizendo que as mulheres são mais propensas a ficar perto de outras mulheres que estão jogando feitiçaria sobre vocês, e vocês não estão vendo. Se tem espíritos familiares, tem encantamentos, bruxarias e outras coisas mais. E mulheres que não são cristãs, prestem atenção vocês que são cristãs, e mulheres que não são cristãs, elas andam às vezes, mas minha colega de trabalho é legal, ela é boazinha, já levei ela tá na igreja para assistir um culto com a gente, ela foi num culto, chorou, Deus usou o profeta para ela, mas não se converteu. Gente, entenda uma coisa, há pessoas que quando querem solução, elas vão procurar todo mundo, elas tomam a bênção para o diabo e para Deus. Não quer dizer que elas gostam de Jesus, que elas querem estar com Jesus. Quer dizer que elas querem solucionar. Então, se vai ser um babalorixá, se vai ser um profeta, ela quer solução. Se vai ser um mestre budista, se vai ser um monge do Zen budismo, se vai ser um Hare Krishna, se vai ser, ela não quer saber, se vai ser um médium do espiritismo kardecista, se vai ser um padre, ela quer a solução, meu irmão. Então, não pense que porque foi na sua igreja, porque chorou, porque o profeta profetizou e Deus deu uma palavra para ela, que ela está convertida, que não está. E aí você se sente mal em casa, você está há meses, você já tem um tempão que não dorme direito, perturbação durante sono interrompido. Você não sente que o seu corpo está bioenergeticamente, existe, não é nova era, isso é ciência, tá? Ou seja, seus átomos, prótons, nêutrons e elétrons, conhece, mas que isso, então, isso aí, fissão atômica, subatômica, eletricidade, blá, 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 essas coisas de Einstein, Kepler, Tesla, Newton, essas coisas de ciência, coisa boba. Então, o seu corpo, que tem eletricidade, ele está sobrecarregado. E aí você não sabe que a sua bioenergia tem a ver com o seu estado de consciência. Seu estado de consciência tem a ver com o seu estado de alma. Seu estado de alma tem a ver com o seu estado de espírito. Seu estado de espírito tem a ver com o ambiente que você está. Uma coisa puxa a outra. Vocês estão me entendendo? Tomai toda armadura. Aí Paulo diz assim, se vocês já foram crucificados com Cristo, ao pensar nas coisas que são do alto, renovem suas mentes. O mundo inteiro jaz no maligno. Ok? Você pensa que não. Inveja branca. Inveja branca, preta, negra, amarela, roxa, verde, azul, cor de abóbora, não importa. Não existe isso, existe malícia, maldade, malignidade. É o que existe. É o que há sobre nós. E a gente precisa buscar de Deus soluções. Mas, acima de tudo, a gente precisa buscar de Deus discernimentos. Porque há duas maneiras de sermos impactados, gente, preste atenção nisso, vai deixando o like, por favor, gente, deixa o like, eu estou ensinando a vocês coisas do mundo espiritual, e é coisa séria. Engraçado que o pai de santo fala disso, o médium do kardecismo fala disso, não sei se padres falam disso, mas todas as religiões conhecem isso, o cristão não conhece, porque ele entende assim, isso não está na Bíblia, por que eu vou saber disso?
Ah, varão, o negócio é orar, varão. Ó, põe o joelho em terra, varão. Conheço mulheres de Deus e homens de Deus que oram, que profetizam, que pulam, que veem Deus, que são arrebatados, mas estão com a vida arregaçada. É um paradoxo, né? É incongruente, não é? Mas você deve conhecer também. Pessoas que você sabe que não vivem na prática do pecado, pessoas que você sabe que não são pessoas que vivem uma vida dissoluta. Você sabe disso. Mas por que elas estão assim? Mas soberania de Deus é que Deus... eu gosto quando o crente tem desculpa para tudo. Quando o crente tem desculpa para tudo. Não, é que se Deus der um pouquinho de dinheiro, desvia. Então Deus já sabe que não tem caráter. O problema não é se der um pouquinho de dinheiro, desvia. Que papo é esse? Não, é que se Deus... Eu já ouvi isso. Mas ela vai ver que o mistério de Deus é que ela fica solteira, porque se Deus der um marido para ela, ela vai idolatrar o marido. Você que já está no estado de adivinhação, que você já está adivinhando o que vai acontecer com a vida da irmã, que se ela casar, ela vai idolatrar o marido. Não manda essa. Não mande essa. Essa passou longe. O gol é ali, você mandou a bola para lá. Que isso? Aonde está escrito isso? Não, entenda, o irmão não está casando por uma série de situações, dentre elas a espiritual. Tem questões aí emocionais, tem questões financeiras, tem questões comportamentais, tem questões sociais, tem questões de heranças psicológicas e pedagógicas, tem uma série de coisas, mas tem a questão espiritual também que barra, que tranca. Porque o casamento é uma divisão e uma colisão de emoções. E há demônios que são vampirescos mais do que os outros. Há demônios que eles não dividem a pessoa com ninguém. Já viu cachorro ciumento, gato ciumento? Marido ciumento, filho ciumento, mãe ciumenta, não divide com ninguém? Porque são chamados de almas vampirescas, pessoas que não dividem, ela coloca a emoção naquela pessoa, naquela situação. Tem demônios que são assim, gente. Tem demônios que são assim. Eles, de alguma forma, aquela pessoa tem uma personalidade tão, como é que eu posso colocar assim, tão espontânea, é tão espontânea e ela ao mesmo tempo é tão focada quando se apaixona por alguém. Se apaixonar não significa por uma pessoa, se apaixonar significa ter sentimento muito forte de quase unifocal para um objeto, para um objetivo, para uma pessoa. Que o demônio se enfraquece na vida, na emoção daquela pessoa. E ele faz de tudo para que as emoções daquela pessoa sejam confundidas. Que isso, pastor? Gente, experiência de ministério, vai por mim. Aí a pessoa fala assim, é uma maldição hereditária que tem na família, a maldição hereditária na família para a pessoa não casar. Tá, eu vou deixar você dar esse nome de maldição hereditária, eu já vou dizer para você que não, é uma personalidade de um demônio. Você acha que demônio é tudo igual? Não é tudo igual, não. Espíritos malignos não são todos iguais. Cada um tem sua característica, cada um tem sua percepção de vida, cada um sabe se adequar ao tipo de família, intelectualidade, energia corporal, energia intelectual. São vários níveis de interação entre demônios e pessoas, assim como são vários níveis de interação do Espírito Santo com pessoas. O Espírito Santo que usou Pedro usou Paulo, mas não usou da mesma maneira. Por quê? Paulo e Pedro eram pessoas diferentes. O Espírito Santo que usou Pedro e Paulo usou João de outra maneira. Por quê? Pedro, Paulo e João eram pessoas diferentes. O mesmo Espírito Santo que usou Moisés usou depois, o mesmo Deus que usou Moisés depois usou Josué, porque eram pessoas diferentes. O mesmo Deus que usou Elias usou Eliseu, mas usou de forma diferente. Ampliou para um, não é que ampliou, ele pediu, eu quero porção dobrada. O nível de inteligência e de interação eram outros. Então, os espíritos de Deus e maligno, eles vão trabalhar com a pessoa de acordo com a capacidade, intelectualidade. Vocês estão entendendo? Visão, sensibilidade. Demônio também trabalha assim. Terceiro, legalidades. Como eu identifico espíritos malignos na minha casa e na minha família? Por ser espírito familiar, por estar há décadas na minha família, eu nunca parei para pensar nisso. Porque a gente não faz pesquisa de família, a gente não tem convivência com avô, com avó, com bisavô, a gente não sabe. 2, encantamentos, bruxarias, feitiçarias, ou seja, trabalhos, amarrações, feitiçarias de alma, coisas que vão na nossa família, inveja, ciúme, maledicência, e aí, o problema todo, voltando, estamos fracos espiritualmente, por isso que isso acontece. Estamos debilitados, estamos infelizmente deixando a coisa acontecer, não tomamos o rumo certo, não tomamos a decisão, não temos um propósito de vida adequado para poder rechaçar
Não temos a armadura de Deus, não temos vida de oração, uma vida religiosa de igreja, casa, culto, fica difícil. Então nós temos fragilidades e isso precisa ser trabalhado na nossa vida. Por fim, legalidade. Aí é mais fácil, que você já deve ter ouvido falar disso na sua igreja, com certeza. Legalidade não significa só o pecado que eu estou cometendo. Legalidade não significa só aquilo que eu estou fazendo. Legalidade, muitas vezes, tem a ver com o que eu fiz e não foi, de certa forma, tratado. Eu cometi um pecado e na minha cabeça já deu tudo certo. Não, já pedi perdão para Deus, tá tudo certo, eu não vou cometer mais. Só que entenda, toda ação gera uma reação inversa proporcional, qual gerou isso na teoria, né, na física teórica. Mas na Bíblia também, o homem não se engane. Aquilo que ele plantar, certamente colherá. É bíblico. O que ocorre conosco é que algumas ações que nós cometemos alguns anos atrás, é quase como herança, é quase como a hereditariedade ou o espírito familiar. Alguns de nós cometeu falhas pesadas, grosseiras, até mesmo antes de receber Jesus, ou caiu, mesmo tendo Jesus no coração, e o assunto não está bem resolvido. Eu pedi perdão para Deus. Amém. Glórias a Deus. Deus te perdoou. Mas você pediu perdão a outras pessoas? Entenda, o pedido de perdão é uma quebra de vínculo, é uma quebra de fluxo. Se você acha que pediu perdão para Deus, isso bastou, eu vou dizer para você que pode não ter bastado. Porque se você mexeu com outra consciência, com outra pessoa, você precisa consertar, você precisa quebrar esse fluxo, você precisa parar esse fluxo. Por quê? Por mais que você tenha pedido perdão a Deus, se arrependido, Deus, ele é poderoso, ele é amor e perdoa. O diabo não. O diabo não perdoa. O diabo cobra juros, é agiota. Deus é justo. O diabo é agiota. Ele sempre vai te cobrar a mais do que você deve. Na verdade, é importante que você sempre deva a ele. Parece que o diabo inventou o banco, né? O diabo acho que inventou a Febraban. Acho que foi o diabo que inventou lá com os Médici na Itália os bancos. Ele sempre vai te cobrar juros, ele sempre vai te requerer juros, ele sempre vai querer mais de você. E é importante que eu e você entendamos que se nós queremos bloquear toda a ação espiritual na nossa casa, na nossa família, e os diagnósticos são interessantes, vultos, vendo vultos em casa, sensação de que alguém está te observando enquanto você dorme, ou está no banheiro, ou está fazendo alguma coisa, sensação de mal-estar, de presença do lado, você toma aquele susto, você dá aquela olhada, não sei quanto a vocês, sonhos, pensamentos, como eu falei para você, pensamentos invasivos, não intrusivos, pensamentos invasivos, pensamento de suicídio, pensamento de morte, pensamento de uma série de coisas, uma série de pensamentos que a gente acaba cometendo, desânimo, cansaço, sensações depressivas, ansiedade, medo de viver, arrependimentos, melancolia, ficar no passado, fechado no passado. Ou seja, uma série de coisas que a gente vive e a gente... suicídio, gente, pastores suicidando, preste atenção. Eu sei que muitos vão partir para a psicanálise, mas eu estou no mundo espiritual agora. Olha, por mais que a mente seja forte, mais que o cérebro e a alma tenham problemas, Elias também ficou em depressão, distimia. E Deus interveio e tirou ele dali. Ele insistiu, foi para dentro da caverna. Deus foi lá, arrancou ele da caverna. Ora, eu creio, e depois fez Elias trabalhar e preparar Eliseu. E depois levou Elias. Preste atenção como é que Deus trabalha. Quando um pastor se suicida, porque o negócio está feio mesmo, gente. Eu não condeno nenhum, pelo amor de Deus, não estou aqui não estou usando valores ou juízo de valor de ninguém. Mas quando um pastor se suicida, porque o diabo, o demônio, conseguiu realmente capturar, cooptar de forma plena, grande, a mente dele. Entenda isso, nós precisamos buscar de todas as formas o entendimento dessas coisas. Senão, a vida para nós sempre fica mais difícil. A vida para nós sempre fica mais complicada. Eu não sei se você está passando por isso.
Estou vendo aqui alguns falando sobre isso. Uhum. É porque a gente acha assim, tem tanto tempo, aqui que eu vou pedir perdão? Pede perdão. Pede perdão. Porque Satanás vai... Gente, o tempo é para nós vivemos no tempo Cronos. Satanás, os demônios, eles vivem num tempo totalmente fora, é além do que nós vivemos. Então é importante que a gente compreenda isso. Como identificar espíritos malignos na minha casa e na minha família? Agora não é comigo. Como é que eu faço? Mas você tem que te identificar. Por quê? Você não está vendo vulto, você não tem sensação de que ninguém está te bloqueando. Você, ok, mas sua irmã, seu irmão, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, pessoas na sua casa, na sua família, estão com esse problema. E como vocês estão debaixo do mesmo teto, e aí entra a questão da comunhão, gente, não é só comunhão, eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Não é só isso, não. Comunhão é quando, debaixo de uma empresa, é comunhão. Tá convivendo, tá trocando energia psíquica. Não é energia, toma energia. Toma aí. Não, energia psíquica. Emoção vai, emoção vem, é uma troca. É uma simbiose. Um ambiente de trabalho é como uma igreja. Um ambiente de família é como uma igreja como um ambiente de família. Compreendem isso? Então, você pode não estar sendo afetado diretamente, mas está sendo afetado indiretamente. Está tendo dificuldade, não está se sentindo à vontade nos lugares, não sente um resquício de opressão, sente alguma coisa assim, gente, eu não sei porque o ambiente que está pesado, será que é fulano? Você até sente, poxa vida, é estranho, né? Eu sinto aqui, eu tô saindo bem de casa, mas quando chego aqui me sinto mal, para a área, é engraçado, a área ventral ela opera logo. Tô com uma gastrite, não sei, tava bem, rapaz, cheguei aqui agora, dá um estomazilzinho aí, não, para precisar mais porque eu... O ambiente é ruim, interfere na sua fisiologia. Vocês estão entendendo isso, gente? Isso é muito sério, é um assunto profundo. Só que a gente não entra nisso porque a gente acha que é bobeira, vamos orar. Tá, a oração ajuda, a oração faz limpeza, a oração limpa o ambiente, a oração... Só que entenda, o ser humano contaminado, o ser humano que está ali sendo orbitado pelo demônio ainda está ali. Então o processo da oração é um processo, é um remédio que vai tirar a tua dor, mas não vai acabar com a doença no seu nascedouro. Então você tem que identificar a pessoa para libertar a pessoa disso. É ela que é o gerador, ela que é a fonte. Então vamos lá. Identificando através dos espíritos familiares, identificando através de encantamentos, bruxarias, feitiçarias e as legalidades que nós demos e precisamos pagar por essas legalidades. Primeiro pagamento, 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, tornamos-nos mentirosos, a sua palavra não está em nós. Estamos deixando bem claro isso. 1. 2, nos revestir de toda a armadura de Deus. É importante, queridos. É importante a gente estar revestido. 3, tão importante quanto, procurar fazer limpeza de consciência. Paulo fala de uma consciência limpa. Paulo fala de uma consciência lavada. Paulo fala de um coração puro. E a palavra de Deus diz, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Sabe? E então é importante que a gente compreenda isso.